E a IA ela vai destruir muitos negócios? A IA ela vai destruir negócios e construir novos negócios. Nem todo empresário, nem toda empresa está enxergando a IA como o Thanos. Essa grande ameaça ela está sendo velada. Cara, esse trabalho não existe mais. Que 5 anos esquece. Não tem mais tempo para 5 anos. É 3 meses no máximo, sabe? É um quarter e olhe lá. Aquela pessoa que ela quer sabotar a implementação de IA numa empresa, essa pessoa está com os dias contados. Tá contado. A IA ela vem como um motor muito grande de produtividade. A média é sempre 90% para mais de aumento de produtividade. Você tá fazendo trabalho de mais 9. Aí chegou no momento agora que desenvolver, a IA desenvolve. Por uma pequena tarefa, mas se desenvolver uma aplicação, cara, um prompt de 2 linhas desenvolve. Sejam muito bem-vindos a mais um Tacos Podcast, esse podcast de negócios dentro do mercado digital, um podcast que sempre traz convidados bem incríveis para vocês, para poder trazer sempre muita informação, muitas coisas que vão agregar sempre o seu negócio, né? E hoje a gente vai falar sobre IA. Nós vamos falar sobre como a inteligência artificial pode mudar completamente o seu negócio. E eu estava procurando alguém que realmente dominasse esse assunto de perto, né? E eu acabei conhecendo o meu convidado dentro do Mastermind que eu participo, da qual também ele participa, e eu assisti uma palestra dele e fiquei encantado. Falei, cara, preciso levar esse cara para o podcast, porque realmente foi incrível. E eu gostei tanto, até assistir a gravação novamente hoje para poder me preparar para a nossa conversa aqui. E mais uma vez fiquei encantado com a forma como ele vê tudo isso e como ele traz uma visão muito prática, né, daquilo que realmente pode influenciar a sua empresa. E a ideia desse podcast hoje é falar sobre isso e trazer insights poderosos para você. Bem, ele é especialista em tecnologia, ele também é infoprodutor, também ajuda as empresas a implementar a IA nas empresas, também ensina também como fazer isso na prática. Enfim, de uma forma bem simples, apresentando Bruno Fasoli. Muito bom, obrigado Anderson pelo convite. Que bom. Vai ser um prazer aqui a gente fazer umas trocas sobre IA, né? O assunto do momento e agora nos que loucura, né? De agora em diante é só isso. É só isso. e você vê, por exemplo, como que uma empresa conseguiu popularizar a IA de uma forma absurda, né? E depois surgiram todas as outras empresas que vieram depois desse hype, né? E não acabou, né? Não vai acabar, né? Porque só vai surgindo novas empresas, nova tecnologia, novas maneiras e o avanço que cada vez mais as coisas estão acontecendo de uma maneira assim absurdamente rápida. Parece a caixa de Pandora, sabe? Do nada abriram uma caixa que dessa caixa começou a surgir. A cada dia uma empresa nova, uma startup nova, uma loucura que acontece. Loucura. Mas antes já acontecia isso, só que era um nicho muito pequenininho, né? Mas foi democratizado, né? Acho que o ponto que a gente tem com a OpenAI foi a democratização da inteligência artificial, né? Então, depois dela vieram as outras empresas ali. Enfim, eu não sou especialista, obviamente hoje a gente usa muita tecnologia aqui na nossa empresa, nos nossos negócios como um todo, então a gente realmente enviesou bastante a nossa empresa para uma empresa de tecnologia. Mas, anteriormente a isso, sempre fui usuário de tecnologia, mas nunca fui especialista na área de inteligência artificial, né? Então, quando eu vi a primeira vez, eu falei, cara, esse negócio aqui é real. Ó. Porque foi pela primeira vez que eu tive contato, e, assim como eu, acho que a grande maioria das pessoas tiveram um contato real com algo funcional mesmo, né? Que não estivesse, por exemplo, ali numa camada por trás, né, do software, né, dos sistemas do SaaS, etc. E então a gente obviamente usava vários sistemas SaaS que utilizavam uma camada de IA bem interessante, mas pela primeira vez a gente começou a fazer as coisas dentro do ChatGPT, lá no início das versões, e hoje já avançou absurdamente, só que junto veio todo esse monte de ferramentas que virou uma loucura. Mas vamos falar sobre isso de uma forma bem prática aqui, né? Sim. E assim, eu quero já trazer uma provocação para você sobre o papel da IA em cima dos negócios hoje. A gente pode dizer que a IA ela vai destruir muitos negócios? Então, essa é a grande verdade da IA. E que poucos estão enxergando, na verdade. Nem todo empresário, nem toda empresa está enxergando a IA como o Thanos, é o modo Thanos que eu comento, né? Que estala o dedo e simplesmente desaparece parte do mercado. Mas essa é a grande ameaça. Essa grande ameaça ela está sendo velada como forma de entretenimento nas redes sociais. Porque a inteligência artificial a gente vê um monte de meme, né? Aquela coisa engraçada, da risada e tudo mais. Às vezes eu tenho muito disso, né? Meme para todo lado, né?
Mas assim, o grande e real movimento que está acontecendo é todas essas IAs, elas estão ameaçando o mercado. E as empresas que enxergarem isso logo de cara, logo nesse momento, já deveria estar enxergando antes, né? Mas começar a enxergar isso a partir de agora vai estar à frente de um movimento. Tem um amigo que diz assim, ele é sócio de uma grande empresa, e ele fala assim, ó, a IA vai dominar tudo, eu só quero ser o último, sabe? Boa. Só quero ser o último a morrer, só quero ser o último. Mas esse é a energia que a gente tem que ter olhando para a IA. A IA, ela vai destruir negócios e construir novos negócios. E que sejamos nós, né, as pessoas que vão destruir o próprio negócio e construir um novo negócio na era da IA. Exatamente. E para isso a gente precisa entender esse movimento. E acho que está o grande ponto de trazer um assunto como esse, né, para a gente poder debater e trazer insights com especialistas para poder mostrar como é que a sua empresa pode de fato se preparar, né? Que funções hoje você vê, por exemplo, que já foram ali quase que substituídas ou substituídas pela totalidade através da IA? Tudo relacionado a texto. Por exemplo, eu fui coordenador de MBA por uns 4, 5 anos, em vez de tecnologia, numa faculdade grande de tecnologia também. E o que aconteceu? Lá a gente tinha o processo de construção de conteúdo e depois a gente tinha um processo de revisão de conteúdo. E tinham pessoas que trabalhavam lá, várias pessoas que faziam revisão de texto, de conteúdo, sabe, de escrita. Então escrever o conteúdo era complexo, porque demanda o quê? Conhecimento, demanda didática, demanda bastante coisa. E por consequência a gente tem também a revisão disso, né, que demanda pessoas especialistas em linguística e tal. Cara, esse trabalho não existe mais. É, Para pra pensar. eu, É o primeiro que foi, você né? estava falando isso aí, eu lembrei na hora do meu livro, né? Esse livro foi o último livro que eu lancei, né? Virando o jogo, né? Cara, inclusive eu nunca falei isso aí, tá? É. O que eu fiz, né, com esse livro? Porque esse é o 11º livro, então eu sempre contratava um revisor, né? E pela primeira vez eu fiz a revisão 100% pela IA. Então eu não contratei uma terceira pessoa para poder fazer a revisão. Mas eu criei um agente no ChatGPT na época para poder fazer. E eu subi para esse agente toda a minha base de conhecimento para poder, então, facilitar o livro pensar como de fato eu pensava, né? Então, a primeira etapa que eu fiz foi subir todos os capítulos e pedir para ele avaliar se faltava alguma coisa dentro da narrativa. Aí me sugeriu que inserisse 2 capítulos a mais ali e tudo mais. Aí eu escrevi esses dois capítulos, subi novamente e aí pedi para fazer a revisão toda do texto. Ele foi fazendo capítulo a capítulo, foi fazendo a revisão do texto. Depois de tudo revisado, depois que de novo eu validei e fui fazendo alguns ajustes, eu pedi para ele me informar se a organização estava dentro de uma organização Meio lógico. bem lógica ali, né? Aí ele fez sugestões e alterações. Aí eu fiz uma reorganização dos capítulos. Depois que eu falei, beleza, ficou bom, porque aí eu, né, fui relendo ali para poder bater. Aí eu pedi para ele poder fazer a introdução e a conclusão do livro, a capa e a sobrecapa do livro. É a sobrecapa que fala, enfim, essa parte de trás do livro aqui é. E a orelha também pedi para ele poder fazer tudo. E aí depois eu pedi para ele fazer o índice também, já estava tudo pronto. Ah, bota o índice também, vai, facilita o meu trabalho. Pô. Cara, eu fiz tudo, velho. Foi só a cereja do bolo, né? O índice ali. Mas, obviamente, foi tudo baseado naquilo que de fato eu escrevi, né? Eu nunca usei um ghostwriter, apesar que acho que é super válido para você escrever um livro. Mas o que eu fiquei mais impressionado é a rapidez que eu consegui fazer todo esse processo. Porque como que era o processo anterior, né? Todos os meus 11 livros eu sempre editei. Então, a gente tem uma editora, então eu sempre fiz pela minha editora. Aí eu mandava para a revisora ficava ali, tipo, 2 meses ali para poder, entre a gente, esse bate e volta, ela me perguntava as coisas, ficava aquela conversa, e fazia uma reunião para poder discutir algum ponto específico e tal. O que você pensou que você queria falar sobre isso aqui e tal. Ele já sabia o que eu tinha pensado, porque eu tinha configurado, né? E eu configurei o meu agente com o nome dela. É a Tamires. Então eu perguntava para a Tamires, né, que foi a última revisora dos últimos livros antes desse, que foi o agente. Cara, sinistro isso, né? É bizarro. Sinistro. E tipo assim, ainda tava, isso já faz algum tempo, então tava indo numa fase inicial, né? O Pro, sei lá, tava liberado ali, acho que uns 4 meses mais ou menos do ChatGPT.
Hoje a gente tem IA melhor para esse tipo de função do que o próprio ChatGPT, né? Sim. Sim, isso. E esse processo é interessante porque assim, eu participei de um evento onde no evento estava sendo falado sobre IA e tudo mais, né? Sobre essa produtividade extrema. E tinha uma pessoa lá na plateia que ela também escrevia livros. Falou assim, mas eu levo 1 ano para escrever um livro. E o palestrante estava falando assim, não, a gente escreve livro em 15 minutos e vira um produto para você. Por quê? Porque você pega uma palestra, pega uma aula da pessoa, joga aquilo dentro de uma IA configurada para estruturar, né, capítulos, livros, uma estrutura lógica e acabou, tá pronto. Sim. Então você compara 1 ano de um trabalho manual versus seus 10 dias, né? Sim. A gente tem uma plataforma, né, dentro da nossa empresa de educação, que é uma plataforma de cursos, né? E nessa plataforma tem cerca de 50 cursos, e além desses cursos, tem todos os conteúdos dos últimos 2 anos dos nossos grupos de mentoria. Cara, é muita coisa que tem nessa plataforma, muita coisa mesmo. Tem curso que tem, tipo, 15 aulas diferentes, até mais do que isso. Tem outros que são mais curtos e tal. E a gente pegou e transpôs, né, curso a curso, todas as transcrições e montamos um material de todos os cursos. E tudo foi feito pelo ChatGPT. Uhum. Criei um agente específico para isso, etc. E ele construiu todo esse processo. E a gente alimentou toda a nossa plataforma com esse material em PDF para ajudar o aluno. E, cara, coisas impensáveis, né? Coisas impensáveis. Agora mesmo eu participei de uma reunião de marketing, né, da Tactus, né? E aí a gente estava discutindo o plano estratégico desse mês, né? Uhum. Da parte de aquisição de clientes e tal. E a reunião foi muito produtiva, sempre tem insights muito importantes ali que a gente discute e tal. E aí um dos consultores que nos ajuda estava dando uma sugestão específica de um assunto lá na área de vendas. Aí eu fui lá, resgatei a transcrição, né, que a gente usa o TechTick, né, para fazer as Sim. transcrições, né. Aham. Aí eu fui lá, resgatei lá, baixei o arquivo TXT, aí joguei para o chat e pedi para pegar somente aquele pedaço que eu queria e Uhum. montar um plano de ação baseado no que ele tinha falado. Aí ele falou: "Você quer que monte um fluxograma, tal?", um fluxo, né, como se fosse um fluxo de atividades, né, para, se fizer isso, acontece isso, faz então é uma atividade toda de SDR, né, dentro do processo de vendas. Eu falei: "Quero". Aí ele montou, aí ele me deu o código, eu nunca tinha feito isso, foi a Hum. primeira vez. Ele me deu o código que eu subi num site que eu esqueci o nome, e joguei o código lá, ele já montou o fluxo automaticamente. Eu falei: "Porra", quando você acha, tipo assim, que Que já fez fez bastante, faz bastante mais. surge coisas novas, é incrível. É, cara, é Onde tem que bizarro. parar, cara? Então, pensa daqui 5 anos. Cara, Hoje em dia não não tem não como mais pensar em 5 acho que a gente anos. não consegue Não mais. tem como. É. Geralmente a gente falava o seguinte: "Não, vamos pensar, fazer um plano estratégico da nossa empresa, onde a gente quer chegar daqui 5 anos", esquece. É. Não tem mais tempo para 5 Hum. anos. É 3 meses no máximo, sabe. É um quarter e olhe lá. Sim, Porque total. não tem como, você mudou, passou pouquíssimo tempo, mudou, é uma outra vida que a gente tem, é um outro negócio, é um outro cenário de mercado que a gente tem. E tudo isso é motivado pelo quê? Pelas evoluções do ChatGPT, que foi o primeiro, obviamente agora tem várias ali, Sim, IAs que são sensacionais, mas é motivado sempre por as atualizações do ChatGPT. Tem uma atualização, uma parte do mercado que é ameaçado. Outra atualização, outra parte que é ameaçado. A gente estava falando sobre redator, sobre escritor, né? Redator, escritor, a gente tem imagens. Cara, sim, imagem a IA faz perfeitamente, sabe? faz. Vídeos, agora que foi a Sim. última atualização ainda um pouquinho mais recente sobre vídeos. O ChatGPT tem um transcritor de reuniões também agora dentro dele. Dentro, o que tiraria, por exemplo, o Cloud ali do jogo, Ah, talvez, né. isso, o TacTic também, todas essas IA. O Gemini também já faz isso também, Então, é o que dentro do acontece. Bit, né. Você pensa assim, é uma nova imagina, um motor foi criado. Dentro desse motor, em cima dele foi criado empresas novas que surgiram há Sim. pouquíssimo tempo, né, são empresas recentes, começaram a escalar agora. E aí uma atualização do ChatGPT mata essas empresas. É. Tipo assim, a empresa acabou de nascer, extremamente inovadora, tecnológica, o ChatGPT mata. Agora imagina as empresas tradicionais. O grande X das empresas tradicionais vai ver assim, por exemplo, o ChatGPT não vai fazer, sei lá, marketing de ponta a ponta, não vai ter uma atualização que vai ter lá um plugin de marketing, mas vai ter o quê? As pessoas e os concorrentes usando essa ferramenta para automatizar os processos. Então o que que acontece? Tem 4 forças aí no tem 3 forças principais Uhum. que a gente está sendo pressionado como empresa,
que é a reforma tributária, você conhece bem a Loucura. a reforma tributária, então tá pressionando as empresas, vai aumentar imposto. Como que vai ser a margem que a gente vai ter em cima depois dos aumentos dos impostos? A gente tem as big techs das IAs, que é o ChatGPT sempre evoluindo. Então, a cada evolução é um mercado novo que é ameaçado. E você tem os concorrentes. Os seus concorrentes têm acesso a tudo isso também. Então, quem tiver numa velocidade mais rápida nessa jornada vai se destacar. É. Sabe? Lá atrás, Michael Porter, ele tinha as forças, né, as forças que faziam ali a pressão sobre as empresas, né? Então toda a entrega, né, de conhecimento que ele trouxe para o mercado empresarial, né, foi muito validado dentro das forças principais que fazem pressão sobre as empresas e que influenciam mercados, resultados, etc. E com a tecnologia, essa força se tornou completamente diferente, né? É, Porque se a gente fosse revisar até conceitos de gestão, a gente teria que trazer uma releitura para esses conceitos hoje. é. Ou Então, adicionar novas forças. adicionar novas forças, novos É. critérios, por exemplo. Se a gente pensar, por exemplo, ali na construção do marketing no início, né, da sua jornada com o Philip Kotler, por exemplo, cara, o rolê tá totalmente diferente hoje, né, cara? É outro rolê, o negócio ficou completamente diferente. E sabe o que pega também, Anderson? As pessoas que estão na faculdade estão olhando para o acadêmico, Sim. totalmente desconectado do É, mercado. descasamento de competência total, né? Essa competência que eles vão sair com a faculdade não é a competência que o mercado exige. É. Isso sempre aconteceu entre universidade e mercado de trabalho. Agora tá Tá gritante. gritante, é. Gritante, É. gritante. E isso tão provavelmente a gente tem muitas profissões que elas vão deixar de existir, né, como você citou, e ao mesmo tempo também vão surgir outras oportunidades. Você já consegue enxergar, assim, novas oportunidades que a tecnologia está trazendo? Hoje eu vejo assim que as empresas estão buscando contratar pessoas que dominam IA. Não domina IA tecnicamente, de construir agentes, integrar aquela coisa toda técnica, mas que domina IA em que sentido? Entende que existem ferramentas que vão ajudar com a produtividade E utiliza. e utiliza É. na prática ali, que é a favor do movimento, sabe? Então, por exemplo, aquela pessoa que ela quer sabotar a implementação de IA numa empresa, essa pessoa está com os dias contados. Tá contado, com certeza. Porque o que acontece? A empresa quer resultado, né? É isso. Então, assim, a empresa contrata alguém porque quer resultado. Aquela pessoa vai trazer resultado e, por consequência, ela é valiosa para a empresa. Agora, se essa pessoa tá jogando contra o resultado, o que você faz? Mas como assim? Cara, a gente quer ser mais rápido e tal. Porque tem um lance da IA que é assim, a IA ela vem como um motor muito grande de produtividade. Na média de todos os projetos que a gente já fez, projetos lá para o Google, projetos para as grandes empresas, a média é sempre 90% para mais, de aumento de produtividade. Então você considera 90. Esse 90 significa o quê na cabeça das pessoas? A IA faz um trabalho muito melhor que o meu. Ou seja, por consequência, eu vou ser demitido. Mas essa não é a forma certa de se pensar, porque você está pensando na escassez. Pensar ao contrário, pensar que você está fazendo o trabalho de mais 9, entende? E esse racional é muito poderoso, porque o empresário vai fazer o seguinte, vai olhar para isso e falar assim, você tem a capacidade produtiva de mais 9 pessoas. Sim. Ou seja, eu quero você, É. entende? Isso muda, né, totalmente, né. Por exemplo, a nossa empresa contábil, a gente sempre foi uma empresa que sempre investiu em tecnologia, mas a gente, durante muito tempo, focava na tecnologia de mercado, né. Depois a gente começou a desenvolver coisas internas. Hoje a gente tem uma fábrica de software interno, que utiliza essencialmente a IA. E, cara, é umas coisas sinistras que a gente está criando aqui. Cara, muito surreal. Porque antes o que acontece? A gente trabalhava muito com RPAs, né? Então, o RPA você vai pegar processos repetitivos e você cria o robô que ele vai executando aqueles processos. Só que depois, com o uso da inteligência artificial, grande parte dos RPAs eles deixaram de ser criados para serem criados de fato uma plataforma para o nosso uso especificamente, entendeu? Que faz tudo isso, mas com muito mais incremento e de forma muito mais rápida. Porque Uhum. esse processo de criação, ele se tornou muito mais rápido, né, Sim. utilizando, os softwares específicos nesse modo de criação. Então, a gente avançou absolutamente em relação a isso. Paralelamente, também a utilização das plataformas como o ChatGPT e outras com as equipes. Então, por exemplo,
eu lembro claramente, eu fui o primeiro usuário Pro do ChatGPT desde o primeiro mês de usuário Pro do ChatGPT aqui dentro. E eu passei alguns meses convencendo os meus sócios a entender o que era aquilo, E entendeu? como foi o processo? Cara, parecia que eu estava, tipo, falando pra eles algo que não era muito real, entendeu? Uhum. Quando eles começaram a utilizar e começaram a entender, aí, né, foi tendo uma virada de chave ali na cabeça, né, em relação a tudo isso, mas mesmo assim foi um processo ali natural. Mas eu também não tinha dimensão de onde tudo isso poderia chegar e tal. Então, né, assim, por força do meu trabalho, eu sempre estive olhando sempre para o que está acontecendo em tempo real e olhando também para o futuro. Mas eu não sou uma pessoa essencialmente de tecnologia, né, então eu sou um contador que tem uma formação de marketing, então é um viés diferente, né. E o contador, ele é um cara muito mais técnico, né. E o cara de tecnologia, ele tem um pensamento diferente sobre tudo isso. Por outro lado também, ele tem dificuldade em alguns outros aspectos, né, de modo geral, marketing e até a própria visão, de números, contábil, etcétera. E mas eu sempre gostei da tecnologia, então eu sempre olhava para isso, mas sempre olhando ali para a camada de software de empresas, né, que eu estava ligado essencialmente. Uhum. Quando eu comecei a utilizar o ChatGPT, aí eu comecei a ver que aquilo lá mudava a minha atividade. Falei: "Meu, esse negócio aqui Uhum. ajuda pra caramba". Aí fui começando a utilizar, e aí o negócio começou sendo utilizado diariamente, e eu vendendo a ideia para eles: "Olha isso aqui, tal, tal, tal". Mas há uma resistência natural, tal, quando você tem algo novo e quando você não é um early adopter, né. E então, de modo geral, você tem aqueles que são os adotantes iniciais de qualquer tecnologia, então são pessoas que estão sempre antenadas, né, com o que está vindo de novo, e tem pessoas que não são assim, né. Só que assim, aí eles entenderam o jogo, quando eles entenderam o jogo a gente começou aí que realmente o negócio permeou dentro da empresa, aí a gente permeou para a segunda camada de gestores, né, então os sócios entenderam, depois os gestores foram adotando, a gente aí nós tínhamos um cara de tecnologia que já desenvolvia os robôs e ele pivotou toda a parte de tecnologia para essa linha de IA, e aí ele trouxe, uma inteligência do que era possível a gente fazer. Aí o jogo virou, cara. Uhum. Porque aí nós contratamos mais pessoas para a tecnologia, e eles aprenderam como operar, e aí o jogo virou. E hoje, eu mesmo fico um pouco, até estarrecido com o que eles estão fazendo. Uhum. Sabe, porque é muito rápido, tudo muito Uhum. rápido e tudo muito funcional, entendeu. Então, tinha uma dor específica lá de um cliente lá, por exemplo, que nós fechamos um serviço e tinha que fazer uma emissão de uma prefeitura lá. Cara, os caras fizeram um negócio lá e Você foi. resolveu a emissão. Aí depois pegou de outro cliente, só mudou o negócio lá e resolveu. Então, tipo assim, foi uma coisa, começou a utilizar a tecnologia num nível para atender, às vezes, uma demanda apenas de um único cliente só para resolver uma dor específica. Sim. E aí o que acontece? A gente criou depois uma base nossa, né, para servir de um front-end para tudo que nós temos por trás, né, porque senão começa a ficar muito um monte de uma coxa de retalho ali, então para poder facilitar. Então, aí praticamente a Tactus, ela ela tá com um pé muito forte de ser uma empresa de tecnologia. Uhum. Qual que é o reflexo que a gente vê, por exemplo, de forma bem prática, até para as pessoas poderem entender, né? Em 2023, 12 de 2023, nós tínhamos 86 funcionários, se eu não estou enganado, mas era 80 alguma coisa. E hoje nós estamos com 85 funcionários. Só que de dezembro de 2023 até agora, né, no mês passado, nós trouxemos, 2.000, em torno de 2.200 novos clientes. Claro, tem clientes que saíram, tal, tem o que entrou e o que estava antigo e saiu, então, ou seja, mas convertidos foram mais de 2.000 clientes. Uhum. E a gente não aumentou o nosso time, só que as pessoas foram realocadas. Sim. Então, por exemplo, eu tenho um pessoal de marketing que está nos acompanhando aqui, por exemplo, para fazer essa entrega aqui. Se a gente estivesse no processo anterior, o que nós teríamos de cenário? Eu precisaria de mais uma ou 2 pessoas para fazer o que eles estão fazendo hoje. Uhum. Com o uso de tecnologia, a gente consegue manter o mesmo time. E aí nós tínhamos áreas, por exemplo, que elas diminuíram e outras áreas que cresceram. Por quê? Porque houve uma realocação dos times. Uhum. Então, por exemplo, eu cheguei a ter, dentro do nosso financeiro, cuidando do financeiro e cuidando
de outros processos dentro do administrativo, uma área específica tinha 6 pessoas. E hoje elas tocam isso com 3 pessoas. Uhum. Então, foi uma área que foi reduzida em 50%. Só que com muito mais efetividade de entrega, entendeu? Então, ou seja, você consegue ganhar mais produtividade de forma muito prática, olhando para o nosso universo. E você acompanha isso de perto nas empresas, né? Tem um movimento aí, né, que as Big Techs, o Sam Altman lá da OpenAI, tá puxando, que é a empresa que tem uma única pessoa, é a pessoa que vale 1 bilhão. Cara, É a pessoa startup unicórnio. e já existe aí startup unicórnio? Então, startup unicórnio tem, mas de uma pessoa só ainda não. Ah, É a corrida. Quem vai ser a primeira vai ser a pessoa? primeira pessoa que vai É. ser. Então, olha a projeção que eles têm. Se eles que estão encabeçando o movimento, olha a projeção que eles têm. Quem vai ser a pessoa que os negócios e as IAs que vão estar rodando por trás dela vai oferecer tanto benefício, tanto serviço, que ela vai conseguir ter uma empresa de uma pessoa só que vale 1 bilhão. Onde a gente vai chegar nisso, né? Pois é. Não dá nem para imaginar, assim. Mas o que me assusta nesse cenário inteiro é pensar que tinha áreas que eu imaginava que seriam muito difíceis de ser automatizadas. Por exemplo. Por exemplo, desenvolvimento de software. Desenvolvimento de software é uma coisa muito complexa. Eu sou da área de tecnologia, né? Então, assim, é muito artesanal, sabe? É um negócio muito, muito aos poucos. Acho que era, né? Então, isso eu falei, cara, desenvolver. Até tempos atrás teve aquele movimento mundial falando assim, pessoal, a próxima skill que o mundo inteiro tem que saber é programação. Pois é. Lembra E aí disso? começou a formar muitos programadores, só que assim, sempre com um delay, né? Tipo, a necessidade de mercado muito mais à frente do que você Do tendo que a pessoas demanda. qualificadas e tudo mais. Aí chegou no momento agora que desenvolver, a IA desenvolve. Ou seja, desenvolver um SaaS, desenvolver um sistema, mesmo que seja muito pequeno, para uma pequena tarefa, mas se desenvolver uma aplicação, cara, um prompt de 2 linhas desenvolve. Aí você fala, caramba, que loucura é essa? E se você não sabe criar o prompt, você tem a IA que te ajuda a criar o prompt. E tem, né, também a profissão de prompt engineering, né? Ah, existe? Existe, e quando lá o ChatGPT veio e tudo mais, começou esse movimento inteiro, o prompt engineering é basicamente uma área, né, o engenheiro de prompt era uma área bem específica, tem várias técnicas de prompt e tudo Sim. mais. Mas o que acontece? A IA cria o prompt de acordo com a técnica melhor que faz sentido para ela. Então, assim, foi uma profissão que deu um boom. Hoje em dia, obviamente, deve ter muita vaga, muita oportunidade para isso, mas o mercado tá vendo que talvez não seja tão necessário, sabe? Porque a IA cria o próprio prompt da própria IA, com as próprias regras que foram desenvolvidas. Então, o que a gente para pensar? Você pensa assim, né, numa linha de crescimento ali, ou talvez uma linha de entrega e valor de mercado. Se você é um consultor, você está vendendo suas horas. Você pode escalar a sua hora, basicamente, aumentar, escalonar, aumentar o valor da sua hora. Porque a sua hora chega uma hora que ela é fixa, né? Depende de você. Aí depois você começa a pegar seu trabalho como consultor e joga esse trabalho para uma equipe. Então você consegue escalar um pouquinho mais. Legal. Depois disso você pensa, como que eu escalo ainda mais isso? Produtizando, não vendendo só um serviço, mas criando um produto. Como que eu escalo mais? Pô, indo pro digital de alguma forma. Então, transformando esse meu serviço, esse meu produto aqui, em um produto escalável, um SaaS digital. Legal. O SaaS no mercado, eu também tenho muita experiência aí na área de startups, sabe? Trabalhei com uma aceleradora de startups. Lá na universidade que era coordenador também, coordenava a área das startups de 10 cursos de MBA. O trabalho final era construir uma startup, né, ao invés de um TCC. E saiu alguma startup lá que realmente virou empresa grande? Ah, sim, teve boas lá, sim. Teve algumas que foram para os Estados Unidos e criaram um sistema que é embarcado em satélite, que faz análise de solo. Caramba. Teve várias, assim, bem interessantes. Mas o que acontece? O SaaS era onde a gente dizia que era o lugar, sabe? É o lugar do equity, é o lugar de escala, lugar causa do da recorrência. negócio, por causa da recorrência, porque virou o quê? Não a sua hora como consultor, mas virou uma empresa consolidada que tem valor de mercado. E essa empresa pode virar uma startup que vale 1 bilhão, o tal do unicórnio. Mas o que acontece? Chegar, né, no SaaS é uma jornada que envolve desenvolvimento, análise de mercado, modelo de negócio, market fit e por aí vai. Mas o que acontece hoje? Para a gente desenvolver um sistema e pelo menos testar, prototipar ele, a gente precisaria de uma fábrica de software. Sim. Cara, a IA faz. Então o que acontece? O mais complexo e mais valioso que a gente tinha no mercado anterior, vamos chamar assim, que era você ter um SaaS, hoje está cada vez mais próximo e na mão das pessoas.
E o que acontece, né? Você consegue desenvolver hoje e você já consegue ter ele hospedado em tempo real, porque antes, por exemplo, você tinha que fazer todo o rolê, né? Vou pegar um espaço na Amazon e aí eu vou começar Você tem que ter a parte da infra, da pensar. infra e tudo mais. Ela já dá a própria infra se você precisar. É. Tem a V0, não sei se você já usou a Não, V0. V0 é igual o Lovable, por igual o exemplo. Lovable, já é É, concorrente do Lovable. o concorrente do Lovable faz a mesma coisa e tem a Vercel por trás, que faz a parte de hospedagem e tudo mais. Então, o que acontece? Você tem uma empresa que nasceu também, né, agora, um produto que nasceu agora, que é igual o Lovable lá, que você coloca o prompt, ele cria para você a solução, cria, belezinha, hospeda isso dentro de uma empresa de hospedagem de software no geral, né, de infraestrutura. Aí o que acontece esse movimento? Cara, o SaaS que era o mais incrível, que todo mundo olhava, hoje em dia tá fácil da gente criar um SaaS. Pessoas que não têm conhecimento de tecnologia conseguem criar um SaaS. Se o mercado e se o negócio for interessante, esse SaaS pode crescer, mas ele foi construído assim. Então o que acontece? Se criar um SaaS não é tão mais valioso quanto era antes, né, no olhar que a gente tinha antes, o que é valioso agora? Ou seja, o que a inteligência artificial ela não consegue de verdade talvez ameaçar? E essa pergunta é uma pergunta que vale milhões, né? Porque a gente vai ter que focar nisso. Porque se a IA está automatizando criação de SaaS, criação de sistemas, criação de outras IAs, aí a gente vê os robôs físicos na China lá, lutando, fazendo a Tesla lá também com os robôs e tal. Então o que não vai ser? Daqui a pouco também vai ser democratizado. Vai Porque ser a China é capaz de democratizar qualquer coisa. É, sim. E lá na China tá super popular essa questão dos robozinhos lá, né? Aham. Tá usando também como entretenimento, mas daqui a pouco todo mundo vai ter que nem o celular. Todo mundo vai ter Sim, seu robô. exatamente. Aquela fase, por exemplo, do entretenimento, ela começa a se tornar uma fase muito mais funcional, né? É. Então, por exemplo, é factível a gente pensar que daqui não sei quanto tempo isso pode levar para chegar, a gente pode ter um robô substituindo, por exemplo, a função de uma faxina dentro das nossas casas, Sim, por exemplo. sim, sim. A gente tem os robozinhos Já lá, tem os robôs que já faz o que é o trabalho MVP, feito. vamos falar. Por exemplo. Mas assim, é pensar que você tem um robô físico e você consegue importar hoje, você consegue trazer isso aí em torno de R$ 50.000, você tem um robozinho aí que você brinca com É, ele fala com você, ele, um enfim, robô. faz várias Então, já tá aqui. e muito funcional que acontece, né, se ele tem função física, se ele sabe pegar isso aqui, é só uma questão de atualização de software para poder avançar o que ele pode fazer, né. Sim. E agora pensa, o que não vai ser afetado pela IA? Eu estava refletindo sobre isso nos eventos que a gente participa, e tal. Eu acho que uma coisa que não vai ser afetada pela IA é o digital. Em que sentido? Porque a gente tem uma teoria da internet morta, que em 2027 é uma previsão também que o Sam Altman lá, CEO da OpenAI, fala assim: em 2027 a internet vai morrer. Por quê? Porque vai ser tudo IA. Você vai acreditar no quê? Sabe? Porque você entra lá dentro, você vai ter dopamina nas redes sociais, mas nada é real mais. Mas o que vai sobreviver? O que eu entendo olhando, analisando desde, né, o background que eu tenho do ambiente corporativo, do ambiente educacional, de projetos e tudo mais, é a audiência. É a capacidade que você tem de influenciar pessoas e criar novos negócios a partir da sua influência no mercado. Porque Bom, isso ninguém vai tirar. Acho que é a única coisa que resta, sabe? pô, a gente teve em 2020, no pós-pandemia e durante a pandemia, um boom da questão do digital, né, e isso refletiu claramente no mercado de infoprodutos, mas também nas entregas digitais, né. Então, as pessoas elas foram para o digital pelo fato de não poderem fisicamente nos espaços e também de enxergar que aquilo era muito uma forma muito mais fácil de ela conseguir ter acesso a uma palestra, ter acesso ao evento, etc e tal. Só que agora a gente vê um movimento contrário, né, para isso, né. Você vê o físico, ele se valorizando fortemente, ainda que o digital esteja ali, mas hoje você vê, por exemplo, dentro do mercado que nós estamos, no mercado de infoprodutos, que grande parte também da nossa audiência está, onde você tem muito mais valor dentro do físico, e você tem o digital como parte de uma entrega, como se fosse um bônus ali daquele valor do físico, né. Você acha que esse movimento se permanece, nos próximos anos? Eu acredito que sim. Porque assim, o digital ele traz escala pra gente. Mesmo que a gente tá usando IA para construir conteúdo e tudo mais, que ainda fica meio forçado, né, os conteúdos criados com IA, Sim. não fica tão natural, tal, mas assim, é o quanto você é visto e lembrado.
Se você é muito visto e muito lembrado, o que acontece? Se você puxar esse movimento, essa influência que você tem no digital para um evento presencial, super dá certo. Porque todo mundo vai querer estar lá. Então você tendo essa influência, esse poder de manobra, né? Poder de comunicação, poder de atração de pessoas, onde está a audiência tem negócio. Sim. A gente viu isso com a Marisa Mayô, né? Que eu até mostrei na palestra lá, a Marisa Mayô. O que a Marisa Mayô é? É audiência. Ou seja, é uma IA criada, um vídeo criado que tem engajamento, tem audiência. Que acontece? As empresas falam assim, anuncia pra mim, anuncia. Então, ou seja, onde tem audiência, tem negócio. Mas, por exemplo, talvez seja muito mais difícil a gente ver tantas Marisa Mayô como ela, né? Então começa a ficar um pouco competitivo se você tiver muitas IAs diferentes. Como que você vê tudo isso? Sim, e o pior é que assim, e a propriedade intelectual disso? Entendi. Porque assim, a pessoa lá que criou a Marisa Mayô, outra pessoa pode criar. E já estava acontecendo isso. Tava tendo o clone, Entendi. o plágio da Marisa Mayô, sabe? Agora, A por exemplo, versão agora, pirata. ainda que a gente possa trazer nossa base de conhecimento para uma IA, mas ela não vai nos plagiar, né, como pessoas, né? Não. Então, no físico, no caso, né? É. A gente consegue sim, através dela, fazer um software, fazer um vídeo, por exemplo, que a pessoa talvez tenha uma certa dificuldade de entender se sou eu de fato ou se é uma inteligência artificial que foi criada, né? Pensa assim, fazer uma referência interessante aqui. Fala uma banda que você gosta aí, Anderson. Titãs, por exemplo. Titãs. Fala uma banda internacional que você gosta. Coldplay. Coldplay. Perfeito. Você escuta Coldplay lá no seu Spotify, tá dirigindo, tá lá treinando na academia, escutando Coldplay e tal. É uma experiência legal. Você tem acesso a algo que tá super distante de você no momento real. Mas quando tem o show do Coldplay aqui em São Paulo, você já foi a um show deles? Não foi, mas Então, é surreal. é surreal. Eu tive a oportunidade de ir há uns anos atrás, e assim, surreal. Surreal. Então você escutar música no Spotify é uma experiência muito legal, fazendo o Depara. É a gente se comunicando com os nossos alunos, nossa audiência via redes sociais. Independente se está sendo usado IA ou se não está sendo usado IA. Mas a experiência de estar lá no presencial, com a experiência que é aquele evento, é impagável, sabe? Não tem preço que pague que descreva o que é aquilo. Então, assim, acho que a nossa jornada, o que talvez não seja substituído, seja isso, sabe? O poder da gente usar IA para escalar muito o crescimento de audiência. Com o crescimento de audiência, a gente vai ter a possibilidade de criar múltiplos negócios. Eu acho que esse é o caminho que a gente consegue usar a IA como nossa aliada. Porque se a gente cria um SaaS, todos os concorrentes do mercado estão criando. Todos os concorrentes criam muito rápido. Então, se a gente já tem uma base de audiência criada, base de clientes criada, e eu crio um SaaS muito rápido, eu coloco nessa base de audiência e já vira negócio. Sim. Se eu não tenho essa audiência criada, o que acontece? Eu vou pro tráfego, e no tráfego eu vou lá. Investir em tráfego para conseguir vender, para provar valor e tudo mais, é muito mais custoso. Mas quando você tem audiência, é muito mais rápido. Até porque também você tem um tempo de desenvolvimento muito curto e você pode criar outras possibilidades dentro do próprio SaaS ou outros SaaS, por exemplo, para essa mesma audiência. Outro micro SaaS, né? Outro micro SaaS. Que é o caminho mais eficiente que eu vejo hoje em dia. Porque você pega uma IA que cria software, você faz o quê? Pega uma dorzinha, cria um micro SaaS que custa menos de R$100. Você tem uma audiência grande, o que você faz? É o low ticket lá, né? Vende para todo mundo. Sim. E vende rápido, porque é barato. Então você consegue ter uma escala muito grande. Agora, Aí você pode falar assim, mas ele poderia criar isso aí também. Só que acontece, para ele é mais barato ele comprar. custa R$100. Cara, custa R$90, R$80 por mês. Então você fala, putz, eu vou ter dor de cabeça, de pensar, vou ter que descobrir qual que é IA que faz. Pô, já tem alguém fazendo e pensando na evolução, porque fazer é fácil. E para evoluir? E novas demandas e problemas que acontecem. Então hoje no cenário de criação de IAs, que a gente vê muito, né? Com as empresas no mercado, todo mundo fala assim, não, é fácil fazer. Você entra no YouTube e cria uma IA em 2 segundos. Você cria. Mas vai resolver de verdade o problema? Sim, Como funciona a manutenção e evolução disso? E você acredita, nós somos do mercado digital, né? Até para a gente poder contextualizar para vocês entenderem muito melhor o que a gente está falando, né? Então, eu sou empresário contábil, mas tenho uma empresa de educação, então tenho meus infoprodutos, tenho um mastermind, tenho grupos de mentoria, e você está no mercado digital junto e também tem uma empresa física. Então a gente está jogando ali os dois jogos, né? Dentro do mercado digital, você acredita que, por exemplo, você ter um SaaS, ele vai fazer parte dos negócios digitais? Ah, sim, com certeza.
por exemplo, eu estava assistindo o podcast do Érico Rocha, na V4, né, o Roy Hunters, por exemplo, acabou de sair recentemente, e ele já tinha vendido uma empresa para a Hotmart, né, que foi o Pages lá, esqueci o nome. ClickPages. ClickPages, né? E agora ele está construindo um SaaS. Quer dizer, ele já construiu, né? Só que está iniciando ali a entrega para o mercado. Que na verdade faz todo o trabalho que a forma de lançamento faria, porque a pessoa faria da forma de lançamento de forma manual, ele faz isso aí através de um SaaS, né? Que, pelo que eu entendi, nada mais é do que você agrupar ali dentro de uma estrutura, como se fossem os agentes do ChatGPT, mas provavelmente não é, para poder executar tudo isso, né? Então, você vai lá, entra com os dados da persona, tal, ela vai montar a copy e tal. Da mesma forma também que tem muita gente que está construindo os agentes para fazer VSL e fazer outras coisas dentro do mercado. Mas ele tá trazendo uma camada de SaaS para isso aí, pelo que eu entendi. Eu não conheci a solução, mas pelo que eu entendi do que ele explicou. E aí você começa a ver, então, o digital junto com a utilização do software as a service. E a IA sendo ali a propulsora de tudo isso, né? Aham. Porque ela se tornou a facilitadora de você criar. Isso, na minha visão, cria mais valor para as pessoas que estão conectadas, com aquela audiência que está conectados com aquele expert, por exemplo. Uhum. Ou com uma empresa, por exemplo. O novo mercado, por exemplo, pode ter, eu não sei se tem já, tem ali, por exemplo, um software específico para os alunos ali da plataforma. Da mesma forma que a Stage poderia ter alguma coisa específica lá. A Finclass, por exemplo, do Grupo Primo, poderia ter ali uma IA disponível somente para os alunos para a questão de investimento. Ou seja, resolvendo dores específicas para aquela audiência daquela empresa ou daquele expert e sendo como um diferencial de mercado, além do fato disso poder também ser um produto para o próprio mercado, de forma apartada. Mas eu quero trazer a reflexão mais assim, como uma fusão do infoproduto com a tecnologia. Você conseguiu Sim, captar? Você sim, acha que sim. isso é factível? Eu acho que é o movimento atual do cenário do digital, até. Porque, assim, a gente entendendo, e até mesmo os infoprodutores no geral, profissionalizando, não entendendo só a educação como um negócio, porque eu sempre tinha essa questão na minha cabeça, sabe? Quando eu comecei a fazer a parte de infoproduto também, educação. Assim, cara, eu não quero uma empresa que seja eu. Porque depois eu quero crescer essa empresa, eu quero vender essa empresa. Aí não tem equity se for você. É, exatamente, porque assim, se a empresa sou eu, como já aconteceu, eu tive umas 3, 4 propostas. Falei assim: "Cara, eu quero comprar sua empresa". Falei: "Legal, vamos conversar". E aí, mas na verdade eu não queria comprar a minha empresa, queria comprar minha alma, na verdade. Sim. Tipo assim: "Ó, eu vou investir na sua empresa, eu tô comprando o seu passe, mas você agora vai trabalhar pra mim, para as minhas empresas, para o meu grupo e tudo mais". Falei: "Não, cara, essa não é a minha visão, sabe? Minha visão é outra". Se você vendeu, você quer fazer o exit do negócio, né? É, exatamente, eu quero sair, não quero estar. Então, assim, eles usavam assim o meu PJ como manobra pra me contratar. Sim. Eu falei: "Cara, eu presto serviço pra você, não tem problema, mas não faz sentido isso, você comprar a minha alma, me contratar dessa forma". E o que acontece? Eu ficava sempre assim: "Cara, não vamos posicionar como uma pessoa, vamos posicionar como empresa". Aí tem toda aquela dinâmica do digital, né, de você se conectar com pessoas e tudo mais, aquela coisa toda. Então o que que eu tô percebendo do mercado digital? Talvez as ondas, né. Eu não sou da área de marketing, sou da área de tecnologia, mas o que eu percebo olhando para isso é que você tendo uma audiência, você colocando o seu rosto ali, você consegue ter uma grande audiência e vender cursos, vender treinamentos, que é um negócio gigantesco já. Mas esse negócio não tem equity, porque depende de você. Mas o que acontece? Se você pega essa audiência para vender um curso e nessa venda de curso você atrela uma licença de um SaaS, o que está acontecendo? Vender curso é só um argumento de low ticket para você adquirir clientes para o seu SaaS. Que é, por exemplo, o que o Thiago Finch está fazendo lá, né? Sim, total. Com aquele Furion lá dele. É, Que, assim, jogada genial, porque sim. ele pegou uma baita plataforma que já existe lá no mercado americano, tal, que é super incrível a plataforma, fez uma igual, jogou, trouxe as pessoas para dentro do Furion. Então o que acontece? No momento zero, ele já tem grande audiência, no momento zero, ele construiu uma empresa e essa empresa já tem não sei quantos mil usuários, um E ele, sistema, né? ele pode dar, por exemplo, toda a parte educacional de forma integrante para as pessoas que estão ali conectadas ao SaaS.
Então Ele vende a lógica. ele vende o educacional e por trás tem um SaaS. Mas a nível empresarial é o quê? É um SaaS que já tem um monte de clientes. Isso. Se você pegar, por exemplo, os movimentos de valuation dentro do mercado digital, a gente tem o caso da Stage, por exemplo, que era do Grupo Primo, né? Aham. E a Stage foi vendida para V4. Uhum. Não sei qual foi o valuation, não tenho acesso a essas informações. Mas Sim. é um movimento que aconteceu de venda. Da mesma forma também que o Grupo Primo tem a Finclass, né, que ajuda a retroalimentar todo o ecossistema deles. Mas a gente já vê ali, por exemplo, o caso do Novo Mercado também é um exemplo de uma plataforma de recorrência que inclusive já foi algumas vezes cogitada para venda e tudo mais, mas acho que não chegou explicitamente no que eles queriam, ou enfim, não está conectado com o propósito deles. Mas, de certa forma, a gente vê, por exemplo, que esse movimento de ter uma plataforma de recorrência já era, por exemplo, ali uma maneira de você trazer um equity para a versão do expert. Porque, por exemplo, quanto vale, por exemplo, o Thiago Nigro? E se o Thiago Nigro não está ali, qual o valor que teria, por exemplo? Uhum. Então, criar um negócio independente, como foi o caso da Stage, foi uma sacada que eles tiveram para poder conseguir trazer valor de mercado. Com a tecnologia, aí a gente já tem uma outra pegada. Se você pegar o grupo G4, né, Uhum. eles estão investindo fortemente em tecnologia com esse objetivo, para conseguir tirar o peso, né, da questão do serviço, que seria toda a parte de formação educacional que eles têm lá, que já fizeram, né, uma retirada do peso dos founders para o negócio de serviço de educação, né, ou seja, tirar o grau de dependência dos formadores do negócio ali em cima da educação, usando várias pessoas, mas mesmo assim o valuation ele fica muito menosprezado quando a gente compara com os múltiplos de uma empresa de tecnologia, né? Uhum. Sim. E então acho que a gente vai ver movimentos sendo acelerados com a utilização da IA. Porque agora tá fácil de fazer. Exatamente. Assim, entre aspas, sim. Fácil é uma palavra complicada, assim. Tá muito mais rápido, vamos chamar. Fácil nunca é. Mas vamos falar assim, tá rápido. Antes, pra você fazer um SaaS, era muito mais difícil. Nossa, Tem que completamente. ter, sabe, Assim, N a programadores. maior parte das pessoas, mesmo pessoas de negócio, talvez elas não sabiam nem por onde começar. Hoje, qualquer um de nós temos condições de saber como começar. E prototipar. E E prototipar criar um total. protótipo funcional. Exatamente. Não um protótipo, mas um MVP. Para poder validar. Sabe? No nada você consegue fazer isso. Antes de contratar uma fábrica de software, alguém que você conhece, de confiança, porque Investir fortemente. porque não é barato, né? Desenvolvedor é um profissional de valor alto também. Encontrar desenvolvedores bons, porque a demanda é alta. Então, assim, é um caminho muito, muito difícil. Hoje ele tá mais curto. E a previsão que a gente tem, né, olhando para esses sinais de mercado, é o quê? Que esse caminho vai encurtar ainda mais. Total. Mas o SaaS ainda é o caminho, sabe? A função de um CTO dentro de uma empresa de tecnologia é uma das funções mais valorizadas, né? Tanto que, normalmente, para trazer um cara de tecnologia para uma startup, o cara traria ali como quase co-founder ali do negócio para geralmente poder conseguir justificar que esse cara vai apostar no negócio, entendeu? Porque eu vejo que realmente o cenário mudou em relação a isso. Isso, com certeza, abre muitas oportunidades, mas, por outro lado, também é um pouco assustador, né? É muito assustador. Porque assim, a gente fala assim, legal, a gente tá vendo esse caminho, mas o mercado inteiro pode ver também. E quem vai se destacar nesse caminho? Quem for mais rápido. É isso. E dentro das empresas, o conceito de First IA, né? Que é o negócio, ele todo tem que ser conceitualizado primeiro pensando na inteligência artificial, né? De forma prática, seria como tudo aquilo que você for fazer, primeiro você entender se dá para você fazer pela IA. Você acha que isso é um conceito que vai coexistir agora nos negócios? Vai. É um conceito que todo mundo tá falando que faz, mas na realidade não faz na prática. Não tá fazendo. Por exemplo, teve uma empresa gigantesca na área de construção, empresa bilionária, enorme, que eu tava prestando serviço lá para eles, né? A gente tava fazendo algumas negociações e tudo mais. E aí eles começaram a falar assim, cara, a gente não tem nada de IA aqui dentro. Zero, zero, zero. Porque o core business dele é o quê? Construção. Construção de galpões, construção de data center, construção de prédios, construção. IA, eles não têm IA lá dentro, beleza. O que eles falaram assim, legal, a gente entendeu todo o cenário, mas a gente vai conversar, vamos fazer um bench de mercado. Vamos fazer um bench. Foi lá conversar com a empresa A, B, C, vocês estão usando IA? Todo mundo, estamos usando IA. Legal, vamos trocar umas figurinhas, né?
chegaram lá para entender o que estavam fazendo, né, essas empresas, o que elas estavam fazendo, e a resposta foi o quê? Usar o ChatGPT como a gente usa o usuário Sim. final, sabe? Ou seja, no final das contas, No final das contas, não estão não usando. tá usando. Então, o que acontece? O mercado inteiro tá falando, tá usando IA? Opa, claro, eu não tô ficando para trás, tô usando IA. Mas não significa que tá usando IA no nível que a gente tá conversando aqui. Sim. Então, se a gente entender que existe uma jornada, que é a jornada que eu coloquei alguns nomes para ficar um pouco mais fácil. É o explorador da IA, a gente tem o líder da IA e a gente tem o visionário da IA. Por que desses caminhos? O explorador está explorando ali, né? Fala assim, o que está acontecendo? Deixa eu ver. Pega a ferramenta 1, pega a ferramenta 2, pega uma pessoa, coloca para desenvolver algo, explora, tenta entender caminhos. Mas isso é necessário fazer, para entender até mesmo o que é possível fazer, né? Com o lance do explorador. E o nosso mercado está 99,9% dentro do explorador. Sim. Então, quem está nas outras fases, que é a fase do líder, a fase que já está colocando um monte de agente para trabalhar e está fazendo o que você está fazendo por aqui, né? Uhum. Ou seja, aumentando o número de clientes e mantendo o mesmo número de equipe, né? De pessoas no geral. Ou seja, o seu custo não aumentou de acordo com o seu faturamento. Então, o faturamento aumenta, serviço, você tem o quê? Aumenta custo com a alocação de pessoas e tudo mais. Então, você está conseguindo ampliar um pouco da sua margem pelo uso da tecnologia. Esse é o líder que está olhando para cima e falando o seguinte: vamos entender como a gente consegue escalar os nossos resultados. E tem o último caminho ali, que é o visionário da IA, que significa o quê? Eu estou criando novos negócios, que é o que você também está fazendo por aqui. Desenvolvendo soluções com os desenvolvedores, desenvolvendo SaaS, e esses SaaS possivelmente vão conseguir gerar uma produtividade muito maior para os seus clientes. E uma vez que você roda para 1, para 2, para 3, você fala, virou um produto. Né? Então, se a gente pegar essa jornada inteira de usar como explorador até você reconstruir o seu mercado com base em novas soluções que você cria, é uma jornada, é tipo o Titanic, assim, sabe? O Titanic tá indo, você vira o Titanic pra direita, o que acontece? Demora. Então, as grandes empresas leva muito tempo para isso acontecer, porque envolve cultura, envolve bastante coisa. Então, o que eu vejo? As empresas estão, o Brasil é gigante, milhares de empresas, 99,99% no primeiro nível, que é o explorador. Então, se a gente pensar no conceito de AI first, o que a gente tem? Primeiro é a cultura. Fala, galera, usa o ChatGPT, pelo amor de Deus, para você automatizar uma tarefa que você leva 2 dias, você faz em 1 minuto. É o DNA, sabe? Então, AI first é isso. Até que a gente começa a subir essa escadinha, até que... Então, por isso que a gente vê que fala, IA tá pegando fogo. E para você dar esse shift de um degrau para o outro ali, do primeiro para o segundo degrau, para você se tornar líder, o que falta? O que você tem que fazer? Porque você está ali, explorador, e você quer ser o líder. Sim. O que tem que mudar? Você falou que 99% do pessoal está aqui. Uhum. Do pessoal que está com IA, né? Porque tem a galera que Tá sem, né? que tá sem, né? O pessoal que está com IA. Mas o que falta? O que a pessoa vai ter que fazer para passar esse degrau? Então, a gente pode considerar primeiro degrau, automatizar tarefas. Segundo degrau, automatizar processos. Certo. Automatizar tarefa. Pega o ChatGPT e fala assim, resume para mim aqui esse documento, esse relatório gigante em 3 tópicos. Você automatizou uma tarefa pequena. Você tem um DRE de uma empresa, fala assim, ó, faz uma projeção desse DRE aqui, quanto tempo essa empresa tem ainda até que ela fique num estado de alerta? Atividade. Porque quando a gente está falando de processo, a gente passa para o próximo nível, que é o nível desse líder da IA, que começa a gerenciar processos. Então, se a gente pode automatizar um processo antes mesmo de uma atividade. Aí o cara entra com o N8N, começa já fazer fluxo processual, E entra nessa linha. cria os agentes que estão no WhatsApp. Então, assim, o que está muito comum é o SDR com IA. Certo. Que está lá no WhatsApp, que tem um fluxo de trabalho por trás, se conecta com CRM, Isso é o papel, a camada líder. Entendi. Porque você tem agentes de IA que têm processos automatizados. É um processo comercial que está automatizado. Mas isso é um processo só frente à empresa inteira que não tem nem o DNA de uso de IA ainda, sabe? Entendi. Então, assim, para a gente pensar numa projeção, uma progressão, a gente precisaria pensar primeiro assim, a empresa está usando IA no dia a dia? O que significa isso? Usar IA tem múltiplas camadas de uso, mas usar o ChatGPT para automatizar tarefas. Se a gente considerar que pelo menos 5 tarefas de cada área foi automatizada, legal. A gente já tem uma maturidade no primeiro nível. Agora vamos para o próximo nível. Vamos pegar cada área agora e pegar 5 processos. Desses 5 processos, a gente automatiza eles, independente de como vai automatizar. Mas eu tenho 5 processos automatizados e rodando e com resultado. Cara, basicamente você tem uma empresa nova. Antes mesmo de pensar na próxima etapa, que é de você criar uma nova solução, um novo mercado. E as coisas nascem naturalmente. Que você automatizou tarefa, automatizou o processo, você fala assim, caramba, isso pode ajudar lá fora também.
é natural o processo, sabe? Eu dividiria dessa forma, entender atividade e processo. Você já usou muito o modo operador do ChatGPT? Ah, sim. Cara, muito legal. É muito prático. Pra fazer coisas assim, ó, coisas que me consomem muito tempo. Eu penso assim, cara, eu vou ter que parar, ter que pensar, processamento mental, né? Eu vou ter que parar, pensar, analisar, comparar coisas. Modo operador, modo agente lá. Resolve. Porque é muito, muito prático. E a ideia disso é pegar coisas até do dia a dia, sabe? Eu peguei, por exemplo, coisas do dia a dia. Acho que até comentei na palestra lá que eu fui pra São José, eu tinha que pegar um hotel. Cara, eu tenho um sério problema em comparação. Se você me dá uma opção, fala assim, beleza, tá fácil. Você me dá 5 opções, fala, ferrou. Eu tenho que comparar qual que é a melhor, sabe? Aquela coisa toda, leva muito tempo. E eu falei assim pro modo agente lá do OpenAI, eu falei assim, busca pra mim um hotel lá em São José, no Booking, faça pra mim uma comparação de preços e locais, tem que ser próximo desse endereço, deixei lá, 10 minutos depois estava o resultado pronto. Tipo, surreal. Coisas... E você foi pra lá, curtiu? Sim, sim, perfeito. Porque se ele traz sugestões, eu entro, olho e falo assim, legal, fechei. Ele não fecha pra mim, mas ele faz Sim. o trabalho individual pra mim ali. E aí imagina só, as pessoas não estão nem usando o ChatGPT no modo tarefa simples, de Sim, pergunta-resposta, total. e a gente tem a capacidade de usar o modo agente lá da OpenAI, que é só um exemplo, né? Que tem o Operator ainda, que é muito mais robusto que o modo agente. Que faz tudo sozinho, é como se tivesse uma pessoa do seu lado e fala assim, cara, faz isso pra mim, resolve esse negocinho pra mim, e já volta. Beleza, continua aqui, ele vai lá e resolve pra você. E outra coisa que eu vejo também que, assim, eu não vejo ninguém comentando sobre isso, é a OpenAI no celular, o aplicativo, que tem aquela câmera que você consegue em tempo real usar o ChatGPT vendo o que você tá vendo em tempo real. Isso é surreal, isso é de outro mundo, sabe? E eu não vejo ninguém falando sobre isso. Surreal porque no dia a dia, sabe? Coisas do dia a dia, coisas pequenas, tal, que você precisaria falar com alguém, contratar um profissional. Cara, você resolve. Abre o ChatGPT, aponta a câmera e fala assim, cara, aconteceu o ChatGPT, tô com um problema no meu carro, que apareceu uma luz. Fala pra mim o que é isso daqui. Ele vai lá e te explica tudo. Máquina de lavar quebrou. O ChatGPT, o que é isso aqui? A gente ainda não tem essa cultura, sabe? Esse é o modo explorador. A gente precisa formar essa cultura dentro da empresa. Imagina todo mundo que trabalha com a gente ter essa mentalidade de usar o modo agente, usar o operator, usar o modo câmera lá da OpenAI para resolver os problemas que precisariam talvez de, sabe? Cara, é surreal. E você está usando algo que é factível, né? Se você falasse, por exemplo, talvez do Cloud, do Lovable, outras softwares que você tem que usa IA, talvez ficaria um pouco distante para a maioria das pessoas que ainda não estão familiarizadas com isso. É novo, né? É novo e tudo mais. Poxa, mas como é que funciona? Tá, aqui é meio que assim, de parte do princípio que todos vocês que estão aqui têm o chat GPT, tipo assim, princípio básico, entendeu? É, exatamente. É um princípio básico, tipo assim, se você não tem, corta os pulsos, porque tem alguma coisa muito errada. Se você não está utilizando, é uma coisa que está um pouco, tá muito atrasada. É. E o Anderson, o que você achou do ChatGPT, do GPT-5? Cara, eu achei mais profundidade na entrega, né? Mas algumas coisas eu ainda utilizo a versão anterior. Sabe por que o GPT-5 ele tirou um pouco acho que do brilho das pessoas, de falar, caramba, é o melhor que tem? Sabe por quê? Por quê? Porque tem um movimento acontecendo da OpenAI, que é um movimento muito interessante. Que a OpenAI, ela não quer ser uma IA especialista para uma atividade específica. Ela quer ser uma IA generalista. E essa IA generalista, ela quer estar em tudo, em todos os celulares, em todos os lugares. Então ela escolheu, né, pegar o GPT-5 e tornar esse GPT-5. Muita gente falou, tá mais burro, né? Ele demora mais para responder as coisas, ele não responde tanto quanto a versão 4, né, e todas as ramificações que a gente tinha. Não responde com tantos detalhes, muitas vezes, a gente tem que forçar, tem que selecionar outro modelo e tudo mais. Mas isso é proposital. Por quê? Porque ela quer ser generalista, ela quer estar em todos os celulares. Enquanto isso, as demais é posicionamento. As demais IAs estão fazendo o quê? Quer ser especialista. Então você pega o Perplexity, é especialista, pesquisa. Absurdo aquilo ali, né, cara? Aí você pega o Cloud é especialista em precisão, sabe? Análise de número, desenvolvimento, programação. Aí você tem outros especialistas. O Cursor, que é especialista em desenvolver. Mas o ChatGPT quer estar no maior mercado, quer estar em tudo. Entendi. Então não quer dizer que o GPT-5 ou ele ficou mais lento, ou ele ficou, mesmo estando mais profundo, ele talvez não tenha um pouco daquele carisma que a gente via nos demais. Mas é posicionamento, ele quer estar em todos os lugares. Entendi.
Você vê claramente existe junto com todo esse movimento de inserir a tecnologia de forma bem democrática, existe também sempre o aspecto estratégico deles, né? Eles querem foram os primeiros, veio os concorrentes chegaram muito bem perto, mas e como diferenciar agora? É um mercado recente, novo, que já virou Oceano Vermelho. Loucura, né, cara? De uma coisa que é milagrosa. Pensa, uma tecnologia que é um milagre. Você pede para ela fazer, ela sai navegando no seu computador e faz o que você quer. Como assim? E já virou um Oceano Vermelho entre as Big Techs. Por quê? ChatGPT, Gemini, é a mesma coisa. Pensa, pro usuário final. É a mesma coisa. Gemini, Cloud, é a mesma coisa pro usuário final. Mesma coisa. Ah, mas GPT, Perplexity, faz a mesma coisa. Então, assim, um mercado novo, recente, gigante, que já é um Oceano Vermelho. Tanto que o hard use, ele de modo geral, ele tem várias opções, né, que ele utiliza, né? Ele não fica preso somente uma única opção, né? Eu gosto muito, por exemplo, tem coisas que eu faço no Perplexity, por exemplo, tem coisas que eu faço no ChatGPT, e tem algumas coisas como eu sou usuário do Google, né? Então a gente usa aqui, toda empresa usa. Fica mais fácil fazer no Gemini, né? Porque já está ali, né, dentro do nosso ambiente, do ecossistema, né? Então facilita esse processo. E aí eu sei, por exemplo, que os desenvolvedores usam muito o Cloud, o Lovable também para isso e outras também. Eu sei que eles usam também DeepSeek. Eu, apesar de ter a conta lá, eu usei umas 2 vezes apenas, mas eles acabam usando por quê? Porque na função que eles usam algumas coisas lá, eles sabem que ela tem uma entrega diferente, entendeu? Mas de um modo geral, a pessoa meio que ela escolhe uma para utilizar, né? Ela não, o usuário comum, imagino eu que seja assim, né? O usuário comum não vai querer comparar, saber, porque não é o mundo do usuário comum, assim, sabe? É nosso mundo que a gente está falando de tecnologia, mas não é o mundo do usuário comum. Se até mesmo a gente falar para empresários, assim, ó, eu vou te entregar aqui uma IA e começa a falar tecnicamente sobre essa IA. Fala assim, não é meu papo. Eu quero saber assim, tem essa ferramenta, o que eu ganho com ela, basicamente. Então, assim, se você fosse sugerir uma IA para alguém, sabe? Que IA sugeriria? Basicamente o quê? A generalista. generalista total. ChatGPT. Então, assim, usa o ChatGPT. Usa, estressa ele ao máximo. Não conseguiu o resultado que quer, aí vamos buscar uma especialista para o caso de uso que você está usando. Aí você tem as plataformas hoje que elas centralizam modelos de IAs diferentes. Mas elas são restritas, porque quando a gente pega, por exemplo, as IAs proprietárias, vamos chamar o ChatGPT, o Perplexity, você entra lá no Perplexity, você entra lá no Cloud e tudo mais, você tem recursos lá dentro que eles não liberam esses recursos via API. Ou seja, via sistemas que centralizam todas essas IAs, a gente não tem acesso a isso. É só com a própria empresa. Então você precisa ir lá para ter essa experiência específica com eles. Eles vão liberando aos poucos lá via código para a gente fazer customizações. Mas no geral, para o usuário comum, todo mundo tem que ter o ChatGPT, sabe? E resolver todos os problemas com o ChatGPT. Essa é a base para tudo. E aí, puxando até aquela questão de profissionais, né? Então, se o profissional que tá trabalhando aqui com a gente é um profissional que não tem essa visão da IA e que é produtiva e que precisa estar à frente e tudo mais, está indo contra o resultado da empresa. Então, você vai criar uma pessoa que não acredita na visão que a empresa tem, sabe? Que é atender mais clientes com mais produtividade, com mais ganho. Aí desconecta total. E você contrataria uma pessoa que talvez não tenha esse olhar também? Sim, não contrataria. Então, a gente pensando para profissionais no geral, assim, conhecer a IA a nível de o que é capaz de aumentar a produtividade é a base, hoje em dia, para a diferenciação. E depois ir para os próximos níveis, que eu consigo fazer ainda mais com isso. Ainda mais, ainda mais. E subir na jornadinha lá, até chegar no visionário. Muito bem. Cara, que papo bom, né? Deixar a gente fica aqui até, né? Muito bom. Cara, eu quero te presentear aqui com o meu livro, primeiramente e tal. E também a gente tem um presente também aqui da Tactus. Ó, esse aqui é o presente para todos os nossos convidados aqui. Show, obrigado. Posso abrir? Pode, fica à vontade. Ver aí. Sou curioso. Olha só que bonita, uma caneca. Pode abrir se quiser, fica à vontade. Deixa eu abrir aqui. Nossa, eu vou rasgar tudo aqui. Não tem problema, né? Vou abrir aqui sem tentar rasgar, cara. Velho. Tá bem fechadinho, não tem nem como não rasgar, né? Aqui, ó, tá só um cafezinho. Uma canequinha, ó. Oh, é muito bom, obrigado, viu? Tem mais um aqui dentro, né? Olha que bonitinho.
Cara, adoro esses blocos de anotação, assim. São práticos, né? Muito, gosto muito. Aí, ó. Show, obrigado, viu? Bem, maravilha. E eu quero deixar para você, né, deixando a câmera aberta aqui, deixar para você o incentivo para você compartilhar o nosso conteúdo. Se você também quiser entender um pouco mais sobre o trabalho do Bruno, para que você possa então entrar em contato, qual é o seu Instagram? O Instagram é Let's Bot, B-O-T. Nossa! Let's Bot. É um movimento. É o movimento, boa. Então eu vou pedir para poder facilitar para você, eu vou colocar aqui na descrição do vídeo aqui, para poder facilitar. Busca por Bruno Fazoli que também encontra lá. Bruno Fazoli tá mais fácil. Mais fácil, né? Bom, Bruno Fazoli com Z. Um Z e um L. Isso, um Z e um L. Bruno Fazoli vai encontrar lá também. Isso aí. Meu amigo, muito obrigado, viu? Eu agradeço. Tamo junto, foi um prazer estarmos na nossa conversa aqui e quero agradecer também a sua audiência. Muito obrigado e até o próximo Tactus Podcast.